toda a história dessa família tosca, estranha, ponto fora da curva, esquisita, que foi tão julgada, apontada, criticada e deturpada, julgada, enfim. Tudo começou em 2004. Eu tinha 17 anos, Thiago tinha ainda 16. Não, eu tinha feito 17 em dezembro do ano anterior, eu tinha feito 17 naquele ano. Eu tinha 17 anos e Thiago também tinha 17 anos, em 2004. Eu fazia parte de uma igreja aí, né? É. E Thiago não fazia parte da igreja, mas a irmã dele fazia parte da igreja. Então um dia ele foi buscar a irmã dele no carro com o avô dele, depois de um culto aí, né? E ele saiu do carro e andou pra igreja e tava com o amigo dele, Alessandro. Beijo, Alessandro, assiste esse vídeo. E ele me viu dançando enquanto o pessoal do grupo lá tocava as musiquinhas lá da igreja e eu lá, tchau, dançando. Tchau, tchau. Detalhe, ele tinha uma namoradinha na época. Aí ele me viu e... Eu olhei pra Úrsula, assim, fiquei parada olhando. Aí a Alessandra perguntou o que é que eu tava olhando. Aí eu disse, tô olhando pra aquela menina ali. Aí ele fez, boy. Aí eu disse, meu irmão, eu vou casar com ela. Eu não sabia nem o nome de Úrsula. Aí ele fez, e a tua namorada? Aí eu peguei meu celular. Assim, na mesma hora? Foi. Nossa. Liguei pra ela e terminei. Simples assim. Aí os dias foram passando, a gente ainda teve uma aproximaçãozinha assim, um contatinho assim de conversar um pouco. A gente... E ela não gostou de mim, diga-se de passagem. É, achei ele meio... Sim, detalhe, eu não falei. Eu gostava de outro menino também, da igreja também, entendeu? Nessa época. Aí, umas 2 vezes a gente conversou assim um pouquinho e eu achei ele... Boçal. Boçalzinho e ridiculozinho assim, não... Mas eu achava ele gatinho, mais ridículozinho. Surgiu um acampamento da igreja, continuando. Isso aí, no caso, isso aí agora foi em julho Eu não ia pro de acampamento. 2004. Eu só fui quando eu soube que ela ia. 2004, julho, acampamento da igreja. Que era um curso, assim, de 15 dias que a galera ia fazer pra se santificar mais e ficar mais santo, mais próximo de Deus. Aí lá tinha, no templo, a gente assistia palestras durante o dia e a noite. E a gente tinha um tempinho livre ali, né? Depois de jantar pra conversar e quem quiser fazer seus exercícios referentes às palestras do dia. Aí um dia lá, Thiago me viu de novo, assim, a gente não tava ainda próximo nos primeiros dias. E ele me viu de longe lá com a minha turma lá de novo, mais uma vez. Aí ele tocando violão, aí ficou tocando a mesma nota, ele falou assim, Dedilhando a nota. a mesma nota, e me vendo. Aí meu amigo Alessandro, de novo, mais uma vez fez, boy, tu tá olhando demais pra aquela menina. Aí eu disse, eu vou casar com ela. E ele disse o quê quando falou isso? Que eu era doido. Aí eu tava numa mesa lá, assim, meio longinho de todo mundo, fazendo meus exercícios. E Thiago apareceu lá no batentinho, assim, do lado da minha mesa, tocando violão. Ficou lá tocando violão. Metallica, deu um Forgiven Show. Aí eu tava me desconcentrando com o som do violão. Aí eu pedi pra ele ou tocar mais baixo, ou, por favor, tocar mais baixo, né? Ou tocar em outro lugar e tal. Aí ele parou de tocar e foi sentar lá junto de mim, lá na mesa, assim, de frente, né? Aí, óbvio que eu não ia fazer, eu ia ficar lá fazendo atividade e ele parado lá, não. Eu parei e fiquei conversando com ele. Começou a conversar. Aí nessa conversa foi quando eu atentei mais pra ele. Eu tô olhando muito pra cá porque eu preciso olhar um ponto fixo, sem ser olhando na cara da pessoa. Eu tô olhando no joguinho que você tá jogando ali na tela da televisão. Eu sou assim, doentinha. Aí eu falava com ele as coisas e ele, as coisas que eu achava, pensava, sentia ele, e eu também, pensei, isso que lá. Aí ele falava, e eu também, Aí foi um festival de eu também de lá e eu também de cá. Aí foi quando, entendeu? Caixa assim, entendeu? Aí foi quando teve que se despedir, cada um foi lá para suas áreas. Aí foi quando ficou aquelas coisinhas assim, né? Eu vi que ele não era um ridículozinho, um otário. Por quê? Porque ele pensava muita coisa como eu, enxergava as coisas muito assim, muito, sabe? Uma coisa tipo de alma gêmea. No dia seguinte, eu toda animadinha, felizinha, né? Pra encontrar com ele, pra ver. Porque tava lá um sentimento misturado de amiguinho com coloridinho, assim, sabe? Talvez, quem sabe, será? Pronto, aí ficou as pessoas percebendo alguma coisa, algumas pessoas mais próximas percebiam alguma coisa e ficavam blá 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 blá,
Aí ficou dizendo lá, ai, Tiago achando de Úrsula, Tiago, aí eu achando que era outro Tiago. Aí Tiago Murilo, ai meu Deus, caramba, estão falando aí, estão percebendo, não sei o que, eu fiquei toda chateadinha. Aí um dia ele tava conversando com a amiga dele lá no corredor dos quartos, de noite, antes de entrar pros quartos. E eu já de pijama, já preparadinha pra dormir, percebi ele lá, de muita conversinha com ela e já... Aquela Úrsula lá de sempre, né? Super... Hoje ele conhece bem essa Úrsula. Ciumenta. Aí eu fiquei andando propositalmente pelo corredor, passando por eles. Indo de um quarto pro outro. Fingindo que tava indo falar com fulaninha e voltava lá no meu quarto, porque assim, fazendo isso, eu olhava, observava. Aí a amiga... Aí a amiga dele... Sacou na hora. Sacou, claro, mulher sabe. Aí comentou contigo o que, diz aí? Rapaz, eu acho que você tá com ciúme da gente tá sozinha aqui conversando, ela falou. E tu, hein? Eu comecei a rir, eu fiz, deixa ela. Tem um fato muito curioso, interessante. Muito estranho também, eu achei. É um esquisito, mas é um esquisito bom. Mas é esquisito. Aí eu tava com um copo descartável e uma caneta na mão. E eu fiquei furando com a caneta o copo descartável. E o objetivo era ultrapassar a caneta pelo copo descartável, sair do outro lado. Eu fiquei fazendo isso até passar. Quando isso aconteceu, Alessandro, amigo desse menino, tem quase 1,90 m de altura, deu um pulo da mesa da cadeira e não é possível, e não sei o que ele é todo assim, desse jeito. Deslumbrado. Aí ele, não é possível, meu Deus, olha isso. Essa menina é esse menino e essa menina em versão menina e ele é ela versão menino. Como é que pode? Tiago faz exatamente a mesma coisa, não sei o que, o mesmo... Realmente foi estranho, porque é uma coisa tão... Não é não? Ai, eu tava romantizando, vai, continua. Não tô não! E quantas Vai. meninas e quantos meninos fizeram isso lá? Ou fazem isso? Vai, não, continua. é estranho. Vai, romântica. Não é estranho. Olha a cara dela, romântica. Cadê um copo? Não tem um copo descartável aqui. Mas dá pra saber, né? Assim, ó. Aí até furar. Aí ele ainda tinha a foto da ex-namoradinha dele, que ele acabou com o telefone lá naquele dia. Lembra que ele falou? Aí, qual o sentido disso, né? Então eu fui lá e arranquei a foto dela da Bíblia dele e rasguei. Não era nada minha, metida, mexendo nas minhas coisas. Não era nada, mas já sentia que ia ser. Certo. Mesmo E sendo- se não fosse, eu ia ficar... E tu também que disse que ia casar comigo. E se não fosse? Se não casasse? E aí? Eu ia dar um jeito. Não. Ainda no acampamento, ela ficou com raiva de mim. No acampamento eu fiquei chateadinha com ele, porque o povo ficava falando, e se o povo tava falando é porque ele tava ou comentando ou demonstrando demais. Mas ela que tava dando mais bandeira do que eu 1 milhão de vezes. Eu tava só vivendo a minha vida. Mas o que chegava no meu vídeo era que Tiago está gostando de Úrsula. Porque você tava dando bandeira, eu acho. E porque a gente tava andando muito junto, o pessoal fala demais. É, né? tem isso também. É. Mas eu não gostei de ouvir, entendeu? Minha nome é a boca do povo aí e falando o que quiser aí, achando o que achar. Eu não gosto disso. Aí eu fiquei chateadinha com você, como sempre, né? Tratando mal quem não merece. Enfim, aí ele quis até levar minha mala para o ônibus, né, no dia de voltar do acampamento, e eu puxei assim, com raiva, e saí andando na frente dele assim, com raiva, sem querer falar com ele. Fiquei assim. Foi aí, ele já foi fazendo a cartinha, e me entregou lá na igreja já, porque quando a gente chega do acampamento, já vai direto pra igreja pra fazer lá um culto, lá um negoção, lá uma loucura lá. Um culto Bem comemorativo. do retorno e tal, da conclusão, da parada toda, que foi um curso, né? Aí ele me entregou essa cartinha, quando eu li, eu fiquei... Porque na cartinha ele dizia que, tipo, que ele não queria... Não queria que ela tivesse Ficar sentimento ruim. um assim. sentimento ruim com ele, e É. que se eu quisesse que ele saísse da minha vida, Eu saí, tudo bem, sairia. ele sairia de boa, e não tem problema, parará. Aí eu fiquei, coração, né, tudo, enfim. Aí teve um dia que a gente, eu, ele e mais algumas pessoinhas, assim, pro cinema, era Homem-Aranha 2. Isso ainda era julho, né, final de julho, restinho das Aí férias. Ela perguntou se eu queria ir através do telefone, do Vesper. É, né? Isso, você perguntou se eu queria ir pro cinema. Porque normalmente eu não gosto de sair para lugares fechados com muita gente, eu não gosto. Aí ele foi, e eu entreguei a cartinha, minha cartinha pra ele em Ela me resposta. achou excepcional quando eu cheguei. Foi. Eu tava lá sentadinha esperando, aí ele
subi a escada rolando e apareceu assim, achei ele muito lindo Qual e cheiroso. blusa? Porque no acampamento, entendeu? Eu tava chegando, pelo amor de Roupas, Deus. a barba crescidinha por fazer, aqueles cabelos, aquela loucura toda. E lá no shopping foi a primeira vez que eu tinha, porque o meu convívio com ele foi com roupa desarrumada, assim, de casa, toda louca, com as combinações loucas dele lá, de blusa florida de botão, com calça Do exército. de exército, uns blusão que cabia 4 dele dentro, as bermudas cabia 2 dele dentro, enfim. Era E os skatista, cabelos né? desgrenhados, e Skatista, surfista na época. a barba por fazer, aquelas coisas. Guitarrista. Aí, cala a boca. Aí no cinema, quando ele chegou com a camisa preta, assim, comprida, com a golinha assim, aparecendo um pouquinho assim, com o cabelinho com a tiarinha assim, ó, com os cachinhos. Muito mais perfumados do que no Safari, né, Thiago? Como eu nunca tinha visto ele daquele jeito, aí eu fiquei mais, assim, apaixonadinha ainda. Aí a gente foi, eu entreguei a cartinha em resposta àquela outra cartinha dele, e na cartinha eu dizia que eu amava muito ele. Ela se declarou. Só que, eu me declarei, mas eu disfarcei falando que era como amigo, certo? Mas eu Porque saquei eu logo nunca que que eu não iria tipo, falar na lata, Ela assim. falou. Mas não, Ela falou, não eu fui saquei explícita. logo. Mas eu não fui saquei explícita. logo. Sim, era pra sacar mesmo. Mas eu não quis ser explícita, tá? Poucos dias depois do cinema, já teve um evento lá em outra igreja, bem grande, assim, que veio um pessoal de fora, tal, não sei o que, cantar, um showzinho, umas palestras lá. Na entrada, um pouco antes de começar, ele me chamou e falou: Úrsula, eu sei que você tá gostando de mim. Eu tô gostando de você. E eu queria saber se você quer orar comigo pra gente resolver logo essa situação. Pronto. Pronto. Aí eu reagi como? Alvoroçada e gesticulando muito. Eu tava com um E panfletinho. furou meu olho. Um panfletinho enroladinho, formou tipo um cigarrinho assim, né? Durinho na mão, de panfleto, que é mais durinho. E eu gesticulando, toda assim, alvoroçada, daquele meu jeito, fazendo, eu furei o olho dele, coitadinho. A partir desse momento a gente estava orando. Pra quem não entende, quem faz parte de igreja, essas coisas, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas na minha época era. Quando um menino se oferece pra uma menina, a menina pra menino, e ele pede ela, normalmente lá no mundo seria em namoro, mas aí na igreja pede em oração para perguntar para Deus se Deus permite ou é da vontade dele que eles namorem e um dia, quem sabe, enfim, vivam felizes para sempre, amém. Aí a gente começou a orar. Aí Ele de lá orava, de cá orava, e jejuava, e orava, pedia confirmação. sempre tinha umas confirmações muito loucas lá. Ah, se ele for da tua vontade, ele vá com a roupa daquela cor. Aí acontecia. Esse da cor da roupa foi bem interessante. Mas enfim, e tiveram outras coisas lá. Aí muitas confirmações, muitas. Inclusive um cara lá que nem sabia da nossa vida, assim, nem era íntimo nosso, falou umas paradas muito loucas lá que só a gente sabia, enfim. Uma loucura aí, muito louca. Chegou o dia da gente ir pra Surubim, pra Você Tiago. queria que eu fosse conhecer sua mãe, sua família, Nicole, todo mundo. Era. Faltavam 2 dias pra finalizar o tempo que a gente determinou pra ficar em oração, pra ter confirmação. Como já tinha várias confirmações e estava só 1 ou 2 dias do término do período de oração, na viagem, no ônibus, indo pra Surubim, ele dormindo lá no ônibus, De boca E eu, aberta, como diga sempre. que passagem. e eu, como sempre, muito alvoroçada, louca, fui lá e tasquei um beijo lá, um beijão lá. Aí ele acordou o bichinho. Ele acordou sem entender nada, coitadinho, mas achando bom, né? Aí foi quando oficialmente a gente começou o namoro. Aí voltou de Surubim, já todo mundo feliz, lindo, maravilhoso, adorou ele, amou ele, né? E ele Claro, todo né? mundo. Pelo amor de Deus. Separou, louca por ele, mãe também adorou. Teve um negócio também que a tua família daqui que não curtiu muito essa viagem do namoro da gente. A família de Surubim gostou, mas a daqui não gostou. Então começou oficialmente o namoro. Voltamos de Surubim, voltamos, tipo, namorados. E foi aí que começou as dificuldades, Grandes dificuldades. né? Pois é. A gente tinha muita limitação, sabe? Aí eu acho que isso só piorou, porque o fogo no rabo só aumentou. Eu acho que pra turma de cá, né, da Paraíba e tal, não passou muita firmeza esse nosso namoro, tipo, eu não acho que não Porque o cara é não guitarrista, acreditaram muito que skatista, eu ia não dar fa... é, em alguma coisa. guitarrista, skatista, então o povo achava o quê? Não, rapaz, esse cara é um sem futuro.
O pensamento era E lá esse. na igreja, inclusive. E tinha muito É. na época, nessa época a família de Úrsula tinha muito isso. Rapaz, namore com alguém que curse direito. Alguma coisa desse tipo assim, tinha na época. Na família dela. Eu era totalmente o oposto disso. Totalmente o A oposto disso. percepção dele foi essa aí, mas É. assim, Metaleiro, guitarrista, skatista. acho que não viram surfista, muito pronto. futuro, né? Não Claro. não sei se foi bem isso, mas Certeza deu a que entender. foi. Ficar arrumando pretexto para se ver. Vamos estudar na biblioteca do espaço cultural. Às vezes a gente saía da biblioteca e ia para outro canto. Muitas dificuldades. Dificultando, só que quando a coisa é verdadeira e forte, nenhum empecilho vai impedir de nada, não. A gente noivou, eu acho que foi por isso também, essa agonia de noivar Exatamente. logo e querer ficar junto logo, porque era tanto, sabe, puxando assim, né? Não era muito explícito, não. Um pouco, às vezes, até. Era muito explícito. Mas aí era esse sentimento de meio que proibiçãozinha assim, fazia dar vontade de ficar mais grudado ainda e querer ficar mais junto logo, antes que venham, continuem no pé do ouvido, enfim. Teve até uma situaçãozinha aí que uma pessoa, um esposo de uma familiar próxima minha, ficou meio querendo me apresentar a um cara bem sucedido aí, não sei o que, e eu estando namorando com ele, né? Pra vocês verem que realmente tinha um complô aí, claro. sei lá, enfim. Experiência da minha vida, tá? É minha vida e eu falo o que aconteceu na minha vida, tá? O tempo foi passando, Natal, Réveillon, janeiro, aí a gente foi estudar junto no ano seguinte. A gente foi estudar Você chegou junto. em março, se eu não me engano. Eu cheguei mais ou menos em março, num colégio que ele já estudava há anos, e eu fui estudar junto com ele, na Isso. mesma sala. Acho que a gente já tava noivo nessa época, que Foi eu o me que eu lembro falei. que uma menina que gostava de mim, que eu não vou citar o nome, ela viu a aliança no meu dedo e fica, nossa. Estudando junto, na mesma sala, noivos, no terceiro ano do ensino médio. Nosso namoro na boca do povo aí, né? Falar o que quiser, o que não quiser, pra julgar. Na igreja, aí a gente, noivo, já tava querendo casar logo, assim, não queria passar muito tempo noivo, não. Cara, o plano era muito simples da gente. A gente queria casar logo e começar a construir a vida junto. Do zero. Do absoluto zero. Só que, tipo, na época ninguém botou muita fé que o relacionamento da gente fosse andar pra frente. Só minha mãe botou. Minha mãe apoiou em tudo. Então Como assim, começou a ter muitas restrições. Então, tipo, eu só podia ver ela na sexta-feira, tá entendendo? Pra namorar. Então, durante a semana, eu não podia ver ela. E às vezes eu passava em Mas a gente se frente. via todo dia na escola. Sim, mas eu tô falando assim, escola. Social, né? É escola, eu tô falando social. Ou seja, você morava praticamente no mesmo bairro que eu e você não podia ir na esquina comigo. Começaram a ter essas restrições justamente por causa da vontade que a gente tinha de casar o tempo todo. E o pessoal achou que fazendo isso estaria protegendo o Úrsula. E eu acho assim, se as coisas tivessem acontecido da forma como a gente queria, hoje a gente teria outra vida. A ideia era Fazer as coisas certas, sem apressar nada. sem apressar nada, claro. Mas aí, como estavam dificultando as coisas, enfim. Como eu sempre fui muito rebeldezinha, assim, estão querendo proibir, estão querendo comandar o jeito que eu quero ver minha vida, assim, tipo, eu quero casar, quando eu terminar o ensino médio eu já quero casar. Aí já tava tudo planejadinho, né? Eu fui sentindo, assim, né, o clima. Eu e minha mãe já tava, mãe me apoiando muito. Escolhendo negócio de buquê, se ia casar em Surubim ou João Pessoa, vestidinho e não sei o que lá. E mãe sempre comigo, linda e maravilhosa. Fez o meu chá de panela lá em Surubim na época. Mãe sempre me apoiando tudo. Só que a maioria não apoiava. Aí os pais de Tiago, que na época estavam juntos, foram falar com os pastores da igreja na época nossas intimidades, que só dizia respeito a nós, se nós quiséssemos dizer para quem nós quiséssemos. Exatamente. Mas aí, não sei por que essas pessoas
pessoas adultas se acham donas do relacionamento de outras pessoas. E olha que a gente tem 18 anos já, né? Mas enfim, foi falar como se os pastores fossem donos da nossa vida. Os pastores, sabendo da nossa vida íntima, pela boca dos pais dele. Um dia, na Santa Ceia, na igreja, essa pastora super santa, mulher de Deus, labachura, veio fazer o quê? Na hora da Santa Ceia, tirou o pão e o suco de uva da minha mão na frente da igreja inteira, e ela que estava ministrando. Foi. Ou seja, todos os E ela olhos... ainda disse, você está em pecado, você não pode ser. Todos os olhos estavam voltados para ela. Ela desceu do púlpito, foi em minha direção, que estava, acho que na primeira fileira ou segunda, não sei. Primeira, a gente Primeira, tava. é. E ela foi lá e tirou da minha mão, assim, ó. Na frente de todo mundo. Calma, é bom. Porque tudo volta, né? Ela tava com o microfone perto dela, É. ela falou, e todo mundo ficou olhando. Aí eu fiz o quê? Baixei a cabeça e, Começou a chorar. e saí andando e chorando, assim, ó, pela lateral, e fui por fora, e fui lá pra trás, onde tinha um quiosquezinho. Aí nessa época, um casal, que inclusive hoje não estão mais juntos, eram os nossos discipuladores. Esse casal aí, super top das galáxias da época lá. Eram uns conselheiros, né? Os conselheiros da gente. É. Aí eles foram, aí a mulherzinha lá foi e falou comigo, fui lá passar a mãozinha, acalentar. Aí eu comecei lá, né? Não sei o que lá, isso não se faz, não sei o que, eu morrendo de chorar. Aí ela veio assim? falar comigo, eu Não sei disse o que não quê. era, minha vida não era da conta deles. Aí- Nunca abaixei minha cabeça. Aí eu lá me sentindo super humilhada e julgada, mais uma vez, né? Mais uma pra conta. E estava só começando, só começando. Pois é, isso aconteceu. É absurdo, né? Você aí, pessoa de Deus, cristã, da igreja, olhe só o que aconteceu, que absurdo, né? Na sua igreja acontece isso? Não, né? Pois na minha aconteceu. Uma jovem de 18 anos, lá na vidinha dela, já programando tudo para viver uma vida com o seu companheiro, com todas as confirmações possíveis e imagináveis que Deus já deu, que a gente era um pro outro. Aí vem pessoas aqui, meros mortais, dizer que não somos um pro outro. Dizer que nós não iríamos ficar juntos para sempre. Tipo, Deus disse que iríamos ficar, mas essas pessoas que se dizem, na prática, né, melhores que Deus, sabem mais do que Deus, né, ali na prática. E eu tô falando só dos pastores não, tá? As outras pessoas ali que eu citei já aqui também estavam se achando nessa posição aí, né? Depois disso, foi quando, dentro de mim, de Tiago, Espirocando. aí era só o que tava... A entendeu? cereja do bolo. Foi a cereja do bolo. Aí É. aí começou o plano. Vamos engravidar. Porque agora a gente engravidando, ninguém vai poder falar, nem Vai. querer comandar nada. E vão fazer a gente se casar na marra. Exatamente. E o casamento vem rapidinho. E eu tô pesquisando como é que faz pra engravidar. Olha que inocente, a bichinha tão linda. Aí, como é que é pra engravidar, né? Óvulo, ovulação, papapá. Quando eu engravidei, foi em meados de julho para agosto desse mesmo ano, 2005. A gente ficava fazendo teste, né, de gravidez, não sei o quê. Aí um dia a gente foi pra escola, aí comprou o teste de gravidez mais uma vez. Aí antes de entrar pra aula, eu fui no banheiro, fiz o xixizinho, botei lá no negocinho. Aí apareceu 2 tracinhos. Aí eu saí lá do banheiro, toda animada, empolgada, nervosa. Cheguei pra Tiago com um sorriso de uma orelha a outra. Aí eu disse o quê? Eu não lembro. Parabéns, papai, eu só tu falasse. Ai, mesmo. Foi, abraçou bem Eu não forte, lembro, assim, bem foi. Aí eu- amoroso. Foi. Aí- Ele abracei forte e disse que ia ficar com você, porque daí vier. Foi, exatamente. Foi. Isso. Acaba macho. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Se nos julgavam antes, né? Porque a gente se amava e a gente queria ficar junto pra sempre, queria casar antes do momento que as pessoas achavam que era pra casar e tudo mais. Imagine agora, né? Tipo assim, era um misto de emoções, felicidade, alegria, porque a gente tinha gerado um fruto do nosso amor verdadeiro e forte e assim, inabalável, muito massa, começando nossa familhinha, porém, muitas responsabilidades, muita mudança na vida da gente, né? Mas nessa hora a gente nem pensa nisso, só pensa na alegria. O julgamento, master power, ultra, mega, de
todos os lados. Eu achava, inclusive, quando eu falasse lá em casa, eu ia ser crucificado. Mas eu achava que a família dela iria lidar melhor do que a Melhor, minha. né? Mas foi o contrário. Quando fala da dela, é daqui da Paraíba. Porque É. a de Pernambuco, maninha e tal, é tipo... Tá lá, velho. Só tá lá pra me apoiar. E bola pra frente, é isso aí. Eu me lembro, eu cheguei do colégio, aí fiquei meio deitado assim pelos cantos. Aí meu avô e minha avó, que me criaram, me conhecia bem, eu já sabia que eu queria falar alguma coisa. Aí eu falei, aí minha avó, meu filho, o que é que você tem pra falar? Fale logo. Aí eu disse, Úrsula tá grávida. Bem direto assim, nem arrodeei. Aí o vovô se levantou da cadeira e fez, então vamos agir, né? Ele falou, então, porque quem vai ter que segurar a onda é você. O vovô falou, eu fiz, pode contar comigo, Zé, eu não vou decepcionar você, pronto. E só foi isso que aconteceu lá em casa. Mas é como tem que ser, né? Tem apontar dedo, ninguém nem apontou julgar. dedo pra mim, ninguém me xingou, ninguém brigou comigo, nada. Aí, no meu lado agora. Eu cheguei em casa, aí eu contei primeiro ali no cantinho pra minha tia Carla, na época, que a gente sempre conversava muito e tal. Aí eu contei pra ela e ela reagiu do jeitinho. E o jeitinho dela bem suave na nave. Ai, tá jeito mesmo. Eita, sei lá, que é bem fofinha. Eu não sei se por dentro ela tava desesperada, louca, alucinada, ou era aquilo mesmo, assim. Você era genuíno. É, genuíno por dentro e por fora. Mas, pelo menos, demonstrou que estava tranquila. Mas eu acho que devia estar preocupada, né? Mas, assim, não me julgou, não me criticou, enfim, é o que importa. Como sempre, a Carla, fofa. A minha prima, Bruna, na época, era adolescente também, tal, não sei o que, aquela coisa, eita, tal, ficou aquela coisinha assim, meio preocupada, mas assim, ai, que boa, que fofinho e tal. Aí, meu pai tava no trabalho nessa hora. Aí ele chegou do trabalho e eu contei pra ele e não foi legal a reação dele. Não foi legal, foi muito ruim, muito feia, muito horrível. Graças a Deus ele se redimiu, tá mais do que redimido, mas assim, tem que contar aqui da história, né? O que aconteceu. Eu não vou falar palavras ditas por ele, porque... né? Não vem ao caso. Não vem ao caso, não precisa. Mas a reação foi muito enérgica, a alteração de voz, quase partiu pra cima de mim, fisicamente falando. Faltou um trizinho pra vir, entendeu? Ligou pra mim. Ligou, esculhambou, e, enfim, falou um bocado de coisa bem desagradável também, enfim. Aí o meu tio também, na época que morava lá ainda... também ligou pra mim. Ligou também, entendeu? Me ameaçando que ia me pegar. Foi um rebuliço tão gigante. Aí o parente, né, que era esposo de uma parente minha direta, chegou até ir lá na casa lá da minha avó, que era onde ele estava morando, lá onde meu pai morava, meu tio, minha tia morava. Chegou lá e eles ficaram lá na sala falando um monte de coisa lá que eu não sei o que foi, porque eu tava no quarto morrendo de chorar, tipo, me achando a pior pessoa do universo, achando que eu tinha feito uma coisa muito má, muito errada, achando que eu tava fazendo mal àquelas pessoas, porque a reação delas demonstrava isso, que eu tava ferindo elas, fazendo mal pra elas, e que eu era um monstrinho, assim, naquele momento, uma sei lá o que, não sei nem o que dizer, assim, entendeu? Era muito choro, muita angústia, muito mesmo, muita coisa ruim mesmo. Em 15 dias, acho que a gente tava casado, né? 20 dias. Por aí. Ou seja, o casamento saiu. Saiu, né? Antes do nosso combinado, esperado, mas saiu. A gente quis garantir logo, né? A gente quis garantir logo. Teve até, assim, assinar termo lá, né? Os pais da gente e tal, pra permitir nosso casamento. Se a gente foi chamado lá na igreja, no gabinete dos pastores. Teve uma conversa muito séria, porque... sobre relacionamento. Sobre relacionamento, entendeu? Eles falaram lá um bocado de coisa assim, um bocado de coisa lá. Entrou aqui né? e saiu aqui. Tanto que... Olha, não, calma, deixa eu falar. Esses pastores estão juntos, mas hoje... Olha! Eles não estão mais juntos hoje. Nossa! Nem a igreja existe mais. Eu soube que passaram por
no casamento. Vocês não têm noção nem ideia. Sabe, uma família super estruturada. Super estruturada de Deus. Deus é o centro dessa família, entendeu? Eles estavam lá aconselhando a gente, meros pecadores, que fizemos um absurdo. Uma coisa horrível nós fizemos, cometemos uma coisa abominável para Deus, entendeu? Estamos aqui 20 anos depois. Com essa família que só são elogios. Isso aí é assunto para outro vídeo. Mas enfim, continua a nossa história. Ouvimos sermão no gabinete. Olha o nome, gabinete. Casou. O pastor, no caso, celebrou lá nosso casamento. Ai, meu Deus, tem que falar do casamento. Não, vamos falar, tem que falar. Faz parte da nossa história e é marcante. Vida comandada pelos outros. Horrível. Vamos lá, 18 anos, agora vamos casar. Aí a gente faz o quê? Chama nossos coleguinhas de sala de aula, nossos amiguinhos mais íntimos, mais próximos ali do nosso E não ciclo. foi muita gente não, a gente chamou acho que umas 10 pessoas. No máximo, porque era o nosso ciclozinho lá, fazia parte da nossa vida, e era junto com a gente, torcia por nós, e adorava esse casal aqui, e era bem legal. Aí a gente chamou, aí quando foi chegando na semana, aí chegou na semana, poucos dias antes, uns 2 dias ou 3 dias antes, a gente lá conversando com a mãe dele sobre isso, tal, o casamento, aí a gente contando, né, a gente chamou, aí a mãe dele disse, meu Deus do céu, vai ter que nos convidar, porque eu já chamei, na época eles tinham reuniões com outras pessoas da casa da pessoa, pra ler a Bíblia, orar, cantar, enfim. E ela chamou essas pessoas dessa reunião dela. E a gente não conhecia. Que eram adultos, coroas. Não era do nosso círculo de amizade. Nem conhecia direito, só um ou outro. E a gente casou com um bocado de gente estranha. Aí, em resumo, a gente chegou pros nossos amigos e falou, olha, infelizmente vocês não vão poder ir pro nosso casamento, porque as donas... Foi horrível, foi uma merda. Eu nem considero. As donas do negócio todo convidaram outras pessoas que elas quiseram convidar. Eu nem considero que eu casei. A gente só o que considera é a data que a gente assinou os papéis e a partir daquele momento a gente era casado. Era mas eu não só considero. Isso. Mas a cerimônia e a festinha em si, a gente apagou da nossa memória. Eu quebrei o DVD que um cara lá da igreja na época filmou, botou umas músicas horríveis, vomitáveis. Tipo, nada a ver. Não, sabe um casamento que não foi seu? Pronto, foi o nosso. Olha só o coral aqui, de tanta convicção que a gente tem nisso. Foi um trauma. Uma merda. Mais um trauma. Agora o massa é que existem casais que têm problemas que é entre eles, causado por eles. A gente é um casal que nós tivemos muitos problemas causados por terceiros. Olha que loucura isso, né? Verdade. Isso é muito louco. Mas isso só são provas e mais provas do quanto isso aqui é verdadeiro e forte e inabalável. Porque o que teve de coisa pra esse negócio aqui acabar, meu amigo, não tá nos gibi. Foi. Aí a gente casou, eu gravidinha lá já, com quase 2 meses, uns 2 meses já, eu acho, né? Foi em setembro, eu engravidei em julho, a gente casou dia 2 de setembro de 2005. Essa foi a data. Aí a gente casou. Aí como foi tudo de última hora, tudo sem planejamento de nada, né? Porque a gente, claro, inconsequência mas assim, foi o que a gente encontrou de saída pra ficar junto. Porque a gente tava planejando, na época eu já tava começando a mexer com edição de vídeo, com essas coisas, e eu tinha um plano de eu ficar na época com ela e começar a trabalhar desta forma, mas a gente não queria antecipar nada, a gente só queria estar junto. E a gente, lógico, ia se cuidar para não vir nada antes do tempo. Mas a gente queria estar junto. Então a gente... A saída que a gente achou, antes que viessem de alguma forma, sei lá, né? Impedir, aí a gente garantiu logo, entendeu? Vamos garantir logo isso aqui, sabe? Que com certeza eu acho que se a gente não tivesse feito isso, a gente acho que não estaria mais junto, eu acho. Porque ia ser tanta coisa ruim acontecendo que não ia dar certo. Aí a nossa Esther veio pra segurar a porra toda, entendeu? A gente ficou morando na casa dos pais dele. Era uma casa até grandinha assim, aí eles separaram uma suíte lá pra gente bem grande. Não é uma vida, não é o ideal pra se começar uma vida, né? Mas foi o que deu e tal. Aí depois a gente foi pra casa da avó dele, um apartamento, pra Estezinha nascer foi melhor lá, a estrutura é melhor, com
com as... Porque na casa da minha mãe funcionava um disque água. Tem cachorro. Aí era cachorro, telefone tocando, barulho. muito barulho. Aí a gente migrou para a casa da avó dele, apartamento. E a irmã dele, que tinha o quarto dela lá, veio pra casa da mãe dele. Foi uma troca, uma loucura, enfim. Isso, aí a gente ficou lá na casa da minha avó até os 8 meses de estética. Acho que eram 6. Uns 6 meses de estética, e foi quando eu resolvi alugar a nossa Esse apartamentozinho de um quarto, moradia. foi. Ali em Intermares também, no mesmo bairro. Bem próximo até da casa da avó, Isso. inclusive. E aí foi quando tudo começou. Aí foi quando começou nossa vidinha individual, assim. Por causa desse início louco, aí foi tudo muito devagar e Muito difícil, complicado. em relação a material, a gente tá falando, né? Porque no amor, no sentimento, e enfim, foi tudo maravilhoso. Na maternidade, quando o Esté nasceu, em abril de 2006, dia 14, aí a médica me passou uma tal de mini pílula, que é um anticoncepcional com a dosagem do hormônio bem reduzida, porque eu estava amamentando Esté. Aí, para não passar para o leite, o hormônio, né, ela passou essa mini pílula. Aí eu saí do hospital já para ver essa mini pílula e comecei a tomar. Essa mini pílula também não permite a gente menstruar. E mini pílula vai, mini pílula vem. Um ano já se passou. Aí meu organismo já estava dizendo, oxe, o que é isso aqui? Coitado. O que é isso que tá aí? Não tem nada aqui, querida, olha. É farinha. Isso aqui não tá fazendo nada, entendeu? Então você e seu marido se amam muito e tal, enfim, a gente vai fazer nosso trabalho. Estezinha já largando o peito, já na mamadeirinha e tal, aquela coisa, nas papinhas, coisinhas e tal. Parou esse 1 ano aí, cuidei da bebê, e eu já vou agora começar a estudar pra me preparar pra concurso. Aí veio uma infecçãozinha urinária, que eu nunca tinha tido na minha vida, nem sabia que eu tava com isso, na verdade. Aí eu lembro que, tipo, doía pra fazer xixi. Então ainda botava a mão. Aí assim, eu estava sentindo um inchadinho aqui no meu pé da barriga, tipo na bexiga mesmo. Aí eu até deitei assim, bem reta na cama e subia um calombinho assim, ó. Exatamente desse tamanho, ó. Assim. Aí eu até mostrei, Tiago, olha esse calombinho aqui, deve ser minha bexiga inchada, né? Inflamada, meu Deus do céu. Aí eu fui na época que eu iria pra Surubim. Porque lá, tipo, tinha manhinha pra ficar com o Esté, me ajudar, e tinha lá Tu cursinho. ia passar só 3 meses Uns lá 3 meses estudando, pra me Aí, preparar pro concurso, foi, isso. o finalzinho dos Porque tu estudos. disse que perto da casa da tua mãe tinha um cursinho na esquina E tu tinha ia a fazer manhinha lá. lá pra me auxiliar com o Era. Esté. Aí eu fui. Aí, nessa conversa de infecção urinária, manhinha, já muito bem vivida, né, experiente, me levou pra um laboratório fazer exame de sangue pra checar essa infecção, pra tratar. Só que ela fez a solicitação para o beta também, por via das dúvidas lá, né? Dúvidas dela, porque eu não tinha nenhuma. Eu achava que nunca que eu iria estar grávida, porque na minha cabeça a mini pílula estava funcionando ainda. Aí Você tomava direitinho. saiu positivo o beta. Aí saindo do laboratório, mãe, eu não acredito não, meu Deus do céu. Assim, eu começando a tomar minha vida, não sei o que, ai meu Deus, eu fiquei toda assim, preocupadinha e tal. Eu já tava trabalhando mesmo com edição de vídeo, com filmagem. E tipo, pra nossa família na época, que era eu, Úrsula e Esté, a gente já tava Já tava assim, ó, começando. Já tava começando, a gente já tava morando numa tomando casinha fôlegozinho, legal. A gente já tava morando numa casinha legal, de 2 quartos, varanda. Eu já tinha comprado um Fusca, né, na época. Era. Tava com um Fusquinha, não era o melhor carro, mas assim, eu já tava começando a conseguir, a ter as coisas com o trabalho. Já praticamente não usava fralda, que a fralda, meu Deus do céu, ela só usava pra dormir. Então a despesa já tinha caído assim, drasticamente, e a gente já tava começando a Aí exatamente. respirar. Aí eu tava estudando um curso, caso eu passasse, já ia melhorar mais ainda. Caso não passasse, eu já ia ver também um trabalho pra mim, que eu ia estar mais livre, eu já tava entrando 1 ano, aí 1 ano e pouquinho ela já ia pra escola, como ela foi, né? De todo jeito, 1 ano e pouco. Pra escolinha, enfim. Manhã me levou para o hospital, não, pro postinho de saúde lá que ela trabalhava na época e me levou pra fazer ultrassom. Pra checar, né? Já que tava grávida, vamos ver como é que tá esse bebê. Cheguei na ultrassom. E aí, doutor, quanto tempo? Ela achando que ia ser 1 mês. Tipo 4 semanas, né? 6 semanas. 18
semanas e meia de gestação. Aí eu fiquei em estado de choque, eu acho, lá na hora. Eu não Porque sei, não tinha velho. barriga. Nossa, que doideira. Não tinha barriga. A pessoa vai pra cidade lá pra começar a estudar pra um curso, pra sua vida começar ali, né? A vida de estudo e trabalho, enfim, com uma filhinha lá, novinha, bacana, e você, a familhinha lá, marido, filhinho, e mulher, filhinha, estudo, trabalho, e, né? Aí, de repente, metade de uma gestação surge na minha vida. Eu estou na metade, bora. Sem pré-natal. sem Metade de uma gestação, aí já vem logo as preocupações. Não tomou as vitaminas que tinha que tomar no início, no primeiro trimestre. Pré-natal não teve, na fase mais crucial. nada. Foi a fase assim que a gente andou de moto, a gente comeu Sim, muita porcaria. Aí eu tinha comido muito porcaria. Tava super relaxada, porque tipo, né? Depois da fase do início da amamentação do Esté, que tinha que ter uma alimentação mais regradinha, porque tava dando leite ali, né? Aí ela já tava sem a amamentação, com 1 ano também. Tinha acabado de sair da amamentação e eu tava livre pra comer as porcarias que eu quisesse comer. E eu exagerei, porque eu e andava de moto, né? De uma moto. Pré-natal, super vago. Não teve, praticamente. Praticamente não teve. Um dia lá na casinha da gente, eu tava Limpando a casa. limpando a de casa manhã. de manhã, com um barrigão enorme. E Tiago olhou pra mim, Tu tá rosa, Lúcia. tu tá cor de rosa, parecendo uma manga rosa. É. Aí eu, oxe, como assim? Eu não tô sentindo nada. Como se ela tivesse ficado muito tempo no sol, ela tava. Ele disse, mas Tá vamos, estranho. tá estranho, vamos no hospital só pra checar. Só pro desencargo de consciência. E no meio do caminho, no carro, eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Eu andando lá, ferindo minha pressão, já estava alta. A resenha de que eu já tinha tido pré-eclâmpsia no parto de Esté. A pressão subindo assim rápido, né? E a neném querendo nascer. Fez a ultrassom lá. O homenzinho da ultrassom não quis muito falar, não. Assim, ele ficou meio enrolando. Eu não sei o que foi que ele percebeu. Essa Mas eu resenha... já tava em sofrimento Fetal. fetal. Porque ela tinha passado do tempo Exatamente. já de nascer. Por que ela passou do tempo de nascer? Porque Não teve controle não de teve nada. o controle do tempo. Qual foi a data da sua menstruação? Não tinha menstruação. Quando foi que Peraí, aí, engravidou? Quando foi? quando tava passando do tempo, aí ela nasceu toda engasgada, porque ela já tinha comido o próprio Mecônio. cocô. O mecônio é o cocô do feto Mecônio. dentro da barriga. Ela já tinha feito o primeiro cocôzinho dela, que isso não é o normal de se acontecer, porque esse cocôzinho é pra ser feito depois que nasce. Então, Mas aí ela já tava comendo aquela peliculazinha de gordura que fica lá em volta do bebê, do feto. Ela já, como ela tava passando do tempo, ela já sentiu fome e já Foi o comeu instinto de aquilo. sobrevivência dela lá Ela dentro. fez a digestão lá dentro e evacuou lá dentro. E é normal, o processo de comer dentro da barriga é normal, mas ela comeu o que ela já expeliu. Então, isso foi constatado só depois que ela nasceu, tá? Que eu tô falando. Aí a gente só soube desses dados, porque não sei o que foi que aconteceu, que o Ursa precisou pegar os prontuários dela. E quando a gente começou a ler, aí a gente... Prontuários, é que a Meu gente Deus. soube disso tudo. É. Isso tudo a gente não soube na época do nascimento. A gente soube depois, quando eu fui no hospital, depois de 1 ano, pegar os prontuários. Eu acho que foi só por curiosidade mesmo que você pegar. Foi. Pra saber o que houve na época. Ela nasceu sem chorar, meio que um som de engasgo. E eles enfiaram um negocinho assim na garganta dela, que ia até o estômago, com a bombinha aqui, e sugou tudo que tava no estômago ela dela. comeu. Aquilo que tava, não. Porque eles já constataram tudo isso no nascimento. Porque o líquido amniótico tava com... Aspecto de sopa de ervilha. o aspecto de sopa de ervilha, que isso é um termo que eles usam lá pra identificar de que tava passando do tempo. Tudo isso aconteceu, tudo isso. Muito pequenininha, muito raquíticazinha. Amarela com icterícia. Teve icterícia, entendeu? Aí teve que ficar lá tomando banho de luz pra, né, ficar tudo normal, normalizar. Ela tinha muita regurgitação. Ela voltava, ela mamava e às vezes tipo, botava tudo pra fora. É. Tinha muitos probleminha com ela, que eu acho que foi por causa do
daquele negócio que enfiava E ainda lá. hoje, de vez em quando, ela vomita. E à medida que ela foi crescendo, toda vez que ela tomava remédio, quando estava com febre, alguma coisa, ela vomitava. E desencadeava mais vômitos, porque ficava sensível. Essa sensibilidade aqui nela ficou pro resto da vida. O resto da vida. E Esté adquiriu um trauma de vômito, vomitofobia, Por causa de Manu. por causa desses vômitos de Manu, que foram muitas madrugadas ao longo desses Vômitos em anos. cima de mim. Exatamente. Vômito. Ah, bichinha. O nascimento de Esté, Também eu clássico. dormindo, aí eu... Olha só que legal. Dentro de mim, eu ouvi um toque. Aí quando fez esse toque, começou a sair líquido de mim aqui. Quando eu tava dormindo, aí tu fez ti, Ah, foi. a bolsa estourou. Foi, bem tranquilinha. Foi. Aí eu Ai. me levantei e fiz, vamos. É, Foi segurar uma uma fralda toalha, assim. foi uma Uma toalha. toalha, botei assim, aí botei alguma coisa por cima, com as pernas juntas assim, para ficar deixando sair o líquido da minhoca. Isso aí era 00:01. Fiquei até 6 e pouca, Tentando, não. tentando normal. Aí, mas eu tava o nervosismo, acho também, minha pressão aumentou também por causa disso, eu acho, né? Dor, muita dor, aquelas dores lá de contração, manhã lá do meu lado o tempo todo, a bichinha. Muito fofa, linda, maravilhosa, como sempre. 00:00, 1h, até 6h25 da manhã, que foi a hora que ela nasceu. Fui levada nas carreiras Porque a pressão subiu. pra demais. sala de cirurgia, porque a minha pressão, cada vez que ia uma feirinha, minha pressão tava maior. Aí chegou a 21, alguma coisa lá. Mano, nasceu nessas condições, vocês souberam aí, meu Deus do céu. Aí foi pra casa, aquela alegria, aquela farra, aquela coisa miúda. Eu passei 6 dias no hospital sofrendo muito. Sofrendo muito por quê? Porque eu queria estar em casa, não naquele ambiente. Esse foi o sofrimento. Não é que sofri de dor, de doença, de nada. Manu ficava do lado da minha cama lá no hospital, com aquelas caminhas de vez do hospital normal, com uma luminária, assim, com as luzinhas direto tem nela. E tinha que botar uma máscarazinha de dormir, miniatura nela, que não ficava presa, que ela ficava se mexendo, mexia a mãozinha e ficava saindo toda hora. E eu tenho que ficar acordando, olhando toda hora, porque não podia bater no olho dela, aquela luz. Olha, pensa no sofrimento, na agonia. Aí, será que foi também nessa época que ela adquiriu o costume de dormir de máscara? Ela só dorme de máscara. É incrível. Quem assiste meus reels e meus stories lá, vê Manu com máscara dormindo. Os anos foram passando, aí Thiago teve crise no casamento, negócio... Era mais de se adequar, assim, de amadurecimento. Como a gente começou muito novo e veio tudo muito rápido, aí a gente não tava realmente muito maduro pra um relacionamento, assim, de homem, mulher, casal e tal. Aí teve criancice dele, criancice minha, loucura... Eu, moleque, louca, alucinada, revoltada, porque... né, enfim, eu dei uma louca em mim, né, que eu sou muito assim, um impulso e tal, eu também não quero mais você não, pronto, e decidi, vai embora e tal, né. E na reconciliação da gente, Thiago, como sempre, o mais sensato da relação, veio Petros, O que foi que eu tive de sensatez? de querer ficar junto. Ah, Eu queria não ficar junto, você quis ficar junto. Entendi agora. Tipo, tentar, vale a pena tentar, não sei o que, entendeu? Entendi. E eu toda impulsiva e essas coisas, entendeu? Agora eu entendi. Essa atitude do Thiago, da gente tentar, conversando bem direitinho. Petros foi também uma surpresa, né? Depois de 5 anos, né? Eu na faculdade, já estagiando e tal, não sei o quê. Né? Aquela coisa toda, né? De retomar a vida, seguir carreira e tal. Aí vem outro menino, vem pra parar tudo de novo. Gravidez foi linda, maravilhosa, tudo bonitinho, fofinho. E teve chá de bebê e tudo. Que aí os tempos já eram mais moderninhos, aí já tinha essa resenha de chá de bebê. Já tava com uma resenha de internet, assim, de Instagram, postar, não sei o que, aí eu compartilhava a barriguinha. Foi quando começou. 2013, diga aí. Compartilhava o quartinho dele, as coisas que a gente ia comprando, o chá de bebê, foi tudo muito fofinho. Eu aferia sempre a pressão, já no cuidado por causa das outras 2 gravidezes. Eu aferi minha pressão, eu tava na casa da minha tia nesse dia, aí deu 17/10. Aí Thiago, nesse dia, estava lá em Surubim fazendo um serviço pro Sesc. Na filmagem da mostra de teatro. Ou seja, não era esperado. Não, tava chegando, tava mais ou menos na época, ele não Mas não era acertava. O Thiago ia voltar daqui uns 2 dias, então tava bem tranquilo. Aí, por segurança, eu tava na casa da minha tia pra poder estar perto de pessoas ali. Eu não podia ficar sozinha, né? Afinal, da gravidez, tava 2 meninas pequenas. Dia 2 de setembro, o aniversário de casamento da gente, 2013,
minha pressão começou a subir, era esse menino dizendo, opa, tô chegando na área, mas no dia do casamento de vocês, tá? Lembrar vocês que é pra ficar, ó, juntinhos. Aí, Tiago, no outro dia... Eu vim no mesmo dia de madrugada, Ah, foi? claro. Aí ele nasceu, acho que era 10 horas. 10 e pouca da noite, foi. Eu cheguei Aí de 2 ele da manhã aqui. terminou de fazer o evento lá, Entrei filmar, no carro e vim entrou no carro com manhinha e foi. Porque manhinha, como sempre, embora. Aí eu foi. disse, tia, Manhã arruma as veio. coisas aí que Petro tá nascendo. Foi. E eu falei, aí eu falei, o quê? Eu falei, Petro tá nascendo. Aí quando Mãe- acabar aqui, eu vou me embora agora. Ela fez, vai viajar de noite. Eu falei, oxe, já vou. Aí eu cheguei de 2 da manhã no hospital. Não queriam deixar eu entrar por causa da hora. Que eu cheguei era 2, quase 3 horas da manhã. Aí eu disse, eu acabei de dirigir mais de 200 quilômetros. E Pra ver meu filho. Pra ver meu filho. E eu vou ver ele agora mesmo. Aí a mulher fez, não pode entrar. Eu disse, pode não. Chama a assistente social. Ah, mas assistente social não tem assistente social nessa hora. Eu fiz, se morrer alguém aqui, quem é que vai dar a notícia à família? Como é que um hospital não tem assistente social? Eu acho melhor vocês deixarem eu entrar, viu? Ainda mais num hospital desse, ser assistente social. Imagina se essa notícia vazar aqui dentro. Me deixaram entrar. Eu vi Petros, peguei ele no colo, cheirei ele e no outro dia de manhã cedo eu viajei de volta. De volta. E como foi a primeira vez que o Esté também? Fala de um. Já que falou de Petro, aí fala de Esté. A primeira vez que eu a vi, assim, foi um momento assim bem doido na minha vida, né? É, né? 18 aninhos. É, que eu tinha 18 anos de idade, ela tava de olho fechado assim. Quando eu cheguei, eu toquei assim no nariz E dela. falou. Aí eu fiz, ei papai, aí ela abriu o olhinho assim, Abriu o na olhão. hora. Porque ele conversava, sempre conversou muito com É. todos eles na barriga, E né? ela me olhou assim, Tipo, como se foi, reconhecesse a como voz. se ela reconhecesse a minha voz. Aí meu coração, na hora. E eu peguei ela, toda enroladinha. E foi um dos momentos mais marcantes assim na minha vida. Assim, como foi a primeira, É, claro, nem foi, se compara. assim, todos foram protagonizados por Esther, né? É. Quando ela andou pela primeira vez, assim, foi um momento muito emocionante, porque ela andou pra mim. E foi no dia que ela completou um ano. Exatamente no dia. Primeira vez que eu vi Manu, eu fiquei impressionado Com com o tamanho dela, que ela era muito compacta. Ela cabia na caixa de sapato, brincando. Ela era um bebê compacto. Magrinha. Aí eu fiquei olhando assim, ela muito magrinha. Ela nasceu com 2 quilos e pouco, E Manu. quando ela chegou em casa, eu achava engraçado assim, porque ela se arrepiava, aí ela nasceu com os cabelos bem pretinhos. Aí parecia que ela tinha levado um choque, os cabelos levantavam. Esses cabelos dela Assim. são bem marcantes. Aí quando tu viu, a sensação foi assim, impressionante É. com o tamanho dela. Foi, muito eu fiquei frágil. impressionado assim com a Foi uma sensação fragilidade de dela. preocupação. Isso, eu, Porque teve a questão da luz lá. Manu assim, foi muito preocupante. É, foi preocupante. E a saúde de Manu, assim, à medida que ela foi crescendo, sempre teve momentos de fragilidade, Preocupação. coisa que na de Esther não teve. É. Então, assim, Manu, quando era só elas duas, aí minhas atenções, assim, de preocupação se voltaram mais Pra Manu. pra Manu, e Manu era mais serelepe, ou seja, ela se machucava mais do que Esther, quando era criança. Já foi internada em hospital, negócio de virose. É, Desse negócio de vomitar, teve que tomar soro várias vezes É, também. então, assim- E enquanto Esther nunca foi pro hospital pra nada. Manu É. foi por ela e por Esther. Pelas duas, Manu foi. Até hoje. Né? A cirurgia e tal, É. enfim, meu Deus. Eu Até nunca gosto hoje. do hospital, viu? Mas isso tudo deixou a resistência dessa menina, que eu vou lhe dizer, viu? Manu, quê? Manu é muito resistente à dor, a não sei o que, esse negócio da cirurgia dela. Os médicos ficavam assim, ficavam até entendendo que, como é que não doía. Né? essa ela herdou do pai dela, Não. resistente à dor. Não, mas essa foi a absoluta. vidinha dela inicial mesmo, na terra que veio pra fortalecer mesmo. Quebrar o dedo, quando botou o dedo no lugar também, ela toda lá e tal. Ela é muito aí- resistente sempre. Aí o Petros, quando ele nasceu, O machinho, né? nossa, foi O aquela... menino, né? Também é outro tipo de emoção. Outro tipo de emoção. E como a vida inteira, desde o início, foi sempre esses dois aqui, sempre em busca do melhor para a nossa família. Brigando. Eu deixando de lado minha carreira profissional, como vocês perceberam aí, né? Faculdade, estudo, concurso aqui, aí financia, eu parava tudo para me dedicar a filho e a família. Aí nesse meio tempo também, Tiago, ele trabalhava como funcionário, né? De empresa, enfim. E em 2008, o Manu era recém-nascida. Foi quando ele atinou a ser empreendedor, vamos dizer assim. Em 2008, o Manu recém-nascida. Aí ele chegava em casa tarde da noite, a menina dormindo, ele não estava curtindo a gente, as filhas acompanhando
as bichinhas. Aí foi quando ele começou a resenha de filmagem, não sei o que, edição mesmo assim, mais intensivo. Nisso tudo, houveram várias mudanças, muitas mudanças, que será um assunto para um próximo vídeo, juntamente com as crianças, claro, porque elas são fundamentais para falar sobre isso. Mas foi sempre em busca do melhor para nossa família. Se alguma coisa tava meio assim, que não ia ser muito legal, a gente não pensava nenhuma vez, quanto mais 2 vezes, e vamos mudar, vamos para outro canto, vamos para ali, vamos para cá. Algumas mudanças também não foram por escolha, foram por necessidade, assim, das circunstâncias. Uma delas foi do alagamento, que também é outro assunto, outro vídeo. Acho que vai no meio do vídeo das mudanças, né? Do alagamento, o famoso alagamento. E uns anos pra cá, mais precisamente em 2018, veio a resenha de botar em prática mesmo uma coisa que o Thiago sempre sonhou, que é morar fora do Brasil. Desde novo tem essa ideia e eu abracei, porque se é para o melhor, principalmente para os nossos filhos, né? Então, vamos lá, vamos embora. Então, estamos aqui hoje, como todos sabem, todos que nos acompanham aqui, e lá, e acolá, Estamos no flat de 35 metros quadrados, 2 5, 2 gatos e um hamster. para poder nos preparar melhor, financeiramente falando, para vazar daqui a poucos dias, 1 mês e pouco, não, 2 meses. É o quê? 1 mês e pouco, né? Agora o cenário é esse. Estamos aqui depois de tantos anos de muita luta e batalha e mudanças para o melhor sempre, com vontade própria ou não, mas mudando muito para o melhor, Então agora a gente vai para o destino final dessa família. Fica aí, acompanha, para ver como é que vai ser. E vamos agora construir alguma coisa assim, com raiz, né? Porque até agora é só uma pluma sendo levada pelo vento, exatamente. Esté leu minha mente e falou ao mesmo tempo que eu. A sincronia, né? Mas aqui é um clã, o que tem de flutuar por aí no mundo, mas é a gente grudadinho, flutuando por aí pelo mundo, mas grudadinhos. Com muito amor, carinho, cacete, briga, grito. Mas no final, o amor sempre vence, que é o que importa, né? Na família, em todas as famílias. Quem dera se todas as famílias do Brasil e do mundo fossem assim. O amor e a dedicação ao outro e querer o melhor do outro e fazer por onde ter o melhor para o outro é o que prevalece. Aí eu vou finalizar esse vídeo agora, porque ainda tá muito longo, porque é muita história, muita coisa, muito acontecimento. Afinal, são 20 anos esse ano. Esse ano são 20 anos desse casal. Lembra lá? Esse casal que quase ninguém, né? Dava nada por esse casalzinho tão erradinho aos olhos de Deus. Vamos ver, né? Aos olhos de Deus. Será que a gente é tão errado assim? Por que será que... Se a gente fosse aquilo lá que disseram no passado, realmente, aquilo que disseram lá, se a gente fosse aquilo que disseram lá, a gente não tava nem junto até hoje, né? Ainda mais com essa família que todos, sem exceção, elogiam, admiram. E o vídeo acabou. Acabou? Acabou. O tempo tá se esgotando de gravação aqui e meus filhos já estão aqui invadindo o vídeo, porque eles são... assim, eles combinam com os pais, né? São sem noção, destrambelhados e... É isso! Vai, eu tô falando. Tchau, gente! Até o próximo vídeo! Deu pra ter uma ideia de como é mais ou menos a dinâmica dessa família, como ela se formou, como ela começou. Eu acho legal e fofinha. E vocês, o que acharam? Comenta aí.